Olá, meus amigos, aceite um abraço aqui do Velho do Rio, a todos vocês. Obrigado por assistirem meus vídeos. Hoje eu vou produzir mais um vídeo aqui da costa do Rio Jacuí para fazer uma espécie de documentário sobre as minhas experiências desde criança, tudo aquilo que eu vivi aqui junto a esse rio, Rio Jacuí. Peço a todos vocês que me deem um apoio, deixando o seu like, o seu comentário, apertando o sininho das notificações, repassando aos seus amigos. E eu espero que vocês gostem desse vídeo que eu pretendo fazer hoje, pois eu tenho muitas lembranças desde o tempo que eu era criança, desde a idade dos 4 anos. Hoje eu estou com 69 anos, então a história que eu tenho para contar é mais ou menos em torno de 65 anos. Eu conheci esse rio Jacuí ainda quando ele era um rio de águas limpas, tinha mata ciliar em torno dele, em torno das nascentes que havia em torno desse rio, muitos banhados, muitas lagoas. E nessa época aí, eu era ainda criança, eu tinha uns 8 anos de idade, eu já aprendi a nadar aqui nesse rio, eu tive 2 canoas, que eu pescava muito no rio quando adolescente, até os 25 anos de idade, eu lidava muito nessas águas. Então eu quero hoje contar para vocês como era o rio Jacuí naquele tempo que eu era criança. O rio Jacuí, ele passa na lateral da cidade de Espumoso e ele, segundo dizem informações, ele nasce ali no Vale de Passo Fundo e depois ele desce e passa por várias cidades e vai até Porto Alegre, desaguando no rio Guaíba e do Guaíba para o mar. O rio Jacuí, ele começa na lateral da cidade, desde a Vila Martini, que é um bairro que tem as casas até próximo do rio, uns 30 metros, 40 metros já tem residência. Depois ele vem, passa pelo bairro São Jorge. Ali no bairro São Jorge havia uma prainha onde as pessoas tomavam banho, onde as pessoas se refrescavam aí no verão. Era um lugar de muito lazer e também as igrejas Assembleia de Deus batizavam os seus fiéis ali naquelas águas por imersão. A prainha ainda está lá, o local, mas não é mais usado para banho. Depois, descendo, nós encontramos aqui embaixo um afluente do rio Jacuí, que é o rio Tigreiro. É um rio que atravessa toda a cidade. Eu estive contando, ele tem 6 pontes para facilitar o tráfego das pessoas aqui na cidade. E então, o rio Jacuí, ele recebe lá na entrada, em cima, perto da Vila Martini, um pouco acima, tem um afluente chamado Rio São Bento. Depois aqui na cidade, perto do centro, ele tem o afluente, o Rio Tigreiro. E descendo ele tem mais o afluente, o Rio Mangueirão. Depois tem o Rio Butiá. E subsequente deve ter mais afluentes. O Rio Jacuí naquela época, existia toda aquela proteção natural nas suas margens. E ele era um rio que produzia muito peixe. Os peixes que a gente pegava aqui eram junguiá, traíra, pintado, tinha dourado, tinha carpas, tinha carás, tinha dentes de cachorro, joana, tinha muito peixe nesse rio. E também aqui tem uma outra praia, bem perto do rio Jacuí, aqui perto do centro, que se chama Praia dos Guislene. É uma praia que também muitas famílias aqui da cidade, numa caminhada de uns 20 minutos a pé, chegavam até esse local, faziam piquenique, se banhavam ali nessas águas. Também está lá o local, mas porém ainda não dá mais para tomar banho nesse local. E subindo um pouco acima, tem uma cachoeira grande aqui no rio Jacuí, onde, vindo do centro da cidade, uma caminhada também de uns 20, 30 minutos, chega nessa cachoeira, onde tem muita gente aqui da cidade, muitos jovens, muitas crianças, vinham pescar nessa cachoeira. Entravam na água até o joelho e levavam uma sacolinha com as iscas, os anzóis, e ficavam espalhados pela cachoeira pescando, e ali dava muito peixe, era sardela, jundiá, muita joana, muitos peixes davam ali nesse local. Esse rio Jacuí, ele tinha muita gente que pescava e vivia da pesca, aqui perto da cidade. Existia também, vivendo nessas águas, muita lontra, tartaruga, tinha caranguejo, tinha caramujo, tinha várias espécies de animais aquáticos. Muitas aves também que se alimentam de peixe circulavam por essas águas, nas barrancas do rio.
existia o martim pescador, existia bandos de garça, curicacas, biguás, que são patos selvagens, e havia muitos outros animais, como socós, que circulavam por essas encostas do rio. E também havia aqui um afluente do rio Tigreiro, que se chamava Valinho. É um rio alimentado por nascentes de águas limpas. E esse rio era transparente, é um rio pequeno, tinha uns 2 metros de largura, na média de 1,5 metro de fundura. E quando eu era adolescente, eu ia lá com os meus amigos, com meu irmão, pescar. A gente podia enxergar os peixes no fundo do rio e escolher o peixe que queria pegar. A gente direcionava a isca com o anzol, quando o peixe abocava a isca, a gente jogava a varinha e fisgava o peixe e fazia uma festa. A pescaria no rio era segura. E também nas margens do rio, existia muitos animais silvestres. A gente encontrava circulando na margem do rio a jaguatirica, tamanduá, mão pelada, bicho preguiça, muito lagarto, existia capivara, existia graxaim, e também nos arredores mais afastados, nas áreas de pequenas lavouras de campo, se encontravam também avestruzes, perdizes, assim, lebres silvestres, que é o coelho silvestre, e havia muitas lagoas, muitos banhados também, que habitavam periás, ratão do banhado, muita saracura. Existia bandos de saracura circulando por aqui, e a saracura, ela avisa cantando quando vai chover. Eu acho que dos animais da natureza é o que faz a previsão do tempo mais certa. Quando elas cantavam, dali 3 dias sempre chovia. E ainda existe alguns bandos pequenos de saracura que circulam por aqui. E nas matas ao redor, aqui havia muitos pinhais, e nesses pinheiros habitavam bandos de papagaio charão e várias outras espécies. Tinha aves de diversas espécies também, que eu me lembro, bastante pomba carijó, pomba rolinha, pomba muriti, havia muitos predadores também natural, gavião, coruja, havia também animais silvestres, paca, tatu, muita cutia e muitos animais que viviam à margem desse rio. Eu costumava pescar, caçar também com aripuca. Quando era criança, eu armava armadilha para pegar pequenos animais para a nossa alimentação. Eu pescava de caniço, pescava com espinhel, vivia por essas margens desse rio. Porém, eu tive que assistir um período em que essa natureza toda foi agredida, foi se desfazendo aos poucos. Hoje resta muito pouco disso que eu estou descrevendo, porque naquela época a nossa agricultura ela era ainda sem mecanização, era feita através de um trabalho braçal, era com arado de boi, os matos eram derrubados a foice, machado e serrote, os tocos eram arrancados também com picareta, com machado, e os agricultores plantavam áreas pequenas, então havia muito mato, e as nossas nascentes de água, nossos banhados, as nossas lagoas, os nossos vertentes de água permaneciam com a mata ciliar em torno delas, que é o que protegia, que mantinha elas nesse estado natural puro. Porém, quando começou a mudar, a desenvolver a agricultura, começou a entrar o trator e outros maquinários, outras formas de produzir na terra, então começaram a fazer o desmatamento mais acelerado e também começaram a aumentar as áreas de agricultura. Eu me lembro que eu ia na agricultura fazer empleitada de capina, limpar soja, eu e meu irmão, e a gente subia no alto da coxilha, aqui perto da nossa casa, tinha um cenário interessante. Ali na saída do verão, em agosto, a gente enxergava fumaça e fogo espalhado, era o pessoal do campo queimando as pastagens para renovar, eram os agricultores queimando a palhada da lavoura para facilitar, para depois poder arar essa terra e passar a grade. Então a gente tinha aquela visão, primeiro, de muito fogo e fumaça por todo lado. Depois a gente avistava a terra vermelha, porque estava arada, limpa, para plantarem. Depois vinha aquela visão verde, bonita, e no final, quando a produção estava pronta para colher, a gente tinha uma vista amarela, que era o soja, que era o amarelo ouro, que a gente chamava, os trigais, os milharais. Então a gente tinha aquela visão bonita olhando de cima. Porém, essa evolução na agricultura trouxe essas consequências, porque aumentaram as áreas agricultáveis, então começaram a usar os herbicidas, os inseticidas, os fungicidas, todas aquelas palavras que terminam em idas, né, na lavoura, porque
A capina manual, feita com a enxada tramontina que a gente usava, foi abandonada. Era necessário usar o veneno. E passando o arado, o pé de pato flochando a terra, começou a surgir os problemas. E as pessoas pensavam em aumentar as áreas. Então houve casos que desmataram até na barranca do rio. E tiraram a proteção dos banhados, das nascentes, das lagoas, do rio. Então começou a erosão. Aí começou a entrar toneladas de terra da agricultura, misturada com veneno, com tudo que era aplicado, e começou a aterrar as lagoas, os banhados começaram a desaparecer, as vertentes de água que tinha nos matos, que nós tomávamos aquela água pura, cristalina também, começou a desaparecer. E eu hoje, quando lembro do cenário que eu vivi naquela época, me dá um nó na garganta, um aperto no coração, uma tristeza, porque eu ia pescar. Aconteceu uma vez que eu fui pescar no Rio Butiá, uma turma, nós ia posar lá pescando, chegando lá, encontramos peixes mortos, boiando sobre a água, peixes tontos do veneno, e tivemos que voltar, abortar a nossa pescaria. E quando eu circulava aqui, na margem do rio Jacuí, eu encontrava os pássaros mortos, porque todo bichinho que come inseto, ou aqueles animais que comem coisas verdes, eles comem essas coisas, foram lançadas herbicidas, inseticidas em cima, eles começaram a morrer. Eu encontrava pomba carijó, pomba rolinha, aqueles tico-tico que vivem à margem das lavouras, o sangue de boi, o canário morto, e os animais foram diminuindo. Hoje ainda tem uns 5% dessa fauna e dessa flora. Porém, muitas espécies desapareceram. Hoje aqui na nossa região não se vê mais, aqui na região do Espumoso, não se vê um tamanduá, não se vê uma jaguatirica. Antigamente tinha até o lobo-guará, tinha até a onça sussuarana. Então a agricultura teve um avanço que trouxe progresso, trouxe conforto. Naquela época não existia luz elétrica, não existia postos artesianos, era tudo natural. A gente tirava da terra, tirava da natureza a nossa sobrevivência. A agricultura evoluiu. Eu conheci os agricultores com casas de madeira, muito simples, com carroça, com junta de boi, com cavalo, preparando as terras, plantavam e colhiam manualmente o feijão, o arroz, o milho, era tudo, que nem o feijão era batido a manguá, em cima de uma lona. E eu trabalhei muito na agricultura, ajudando lá, fazendo empleitada, ganhando meu dinheirinho na época de jovem. E eu ajudei a fazer isso, cortar soja com foicinha e colocar naquela trilhadeira antiga para debulhar ele. Eu bati muito feijão a manguá e eu reconheço que a agricultura tinha que evoluir, porque aumentou a população mundial. Hoje dizem que tem cerca de 8 bilhões de habitantes no planeta Terra e muitas bocas para alimentar. Eu hoje estou narrando essas coisas e quero que todos entendam que eu não estou julgando, não estou acusando, não estou responsabilizando ninguém. Naquela época que eu me refiro, há uns 65 anos atrás, aquilo que se praticava era considerado normal, era atividade que a gente jamais imaginava que nós ia pagar um preço alto como a gente está pagando hoje. Muita coisa que aconteceu naquela época, hoje é irreversível. Porém, a gente olhando o cenário mundial, a gente sabe que o aquecimento global está trazendo, em função da queima de combustíveis fósseis, trazendo alterações climáticas. Então nós estamos vivendo uma situação muito preocupante, muito difícil, porque nós temos que mudar nossa matriz energética, nós temos que produzir de uma forma autossustentável, num sistema agroecológico, num sistema que preserve a natureza. Porque, do contrário, os nossos especialistas, climatologistas, que trabalham nos institutos de pesquisa, eles dizem que dentro de 50 anos mais ou menos, o planeta pode aquecer 1,5 graus, e isso vai comprometer toda a vida no planeta. E mais, durante uns 100 anos poderá chegar a 3 graus, aí não vai estar mais nada. Então eu queria dizer a todos os senhores que eu sou um daqueles que não perde a fé, não perde a esperança, e conclamo a toda a população brasileira e de outros países abraçar essa grande causa, porque nós temos que ir à luta. É urgente que nós temos que salvar o nosso planeta, a nossa casa comum de todos. E nós temos que fazer a lição de casa e motivar outros países, principalmente os países mais desenvolvidos, a aderir a essa grande causa que é descarbonizar o planeta, mudar a nossa matriz energética, mudar a nossa forma de produzir os nossos alimentos. Eu sei que hoje tem muita gente na agricultura familiar, tem muitos pequenos agricultores produzindo em estufa, hidrofônica, bastante verdura e isento de agrotóxico, trazendo para nós, para alimentar o homem da cidade, uma comida de qualidade.
Mas, porém, ainda, muitas daquelas coisas que eu me referi no passado ainda são feitas. Com o aquecimento global que acontece, vem a seca, a estiagem, e entra o fogo ainda que eu me referi lá no passado. Ainda tem muitos lugares, não é só aqui na nossa região do Espumoso, aqui no Rio Grande do Sul, é pelo Brasil e em outros países, ainda tem essas práticas danosas para a agricultura. Eu quero dizer para vocês que hoje eu estou fazendo esse documentário para deixar registrado no canal do YouTube, para deixar para minha geração da minha família, meus netos, eu conto para eles as histórias e os bisnetos também poderão saber. E no mais, eu agradeço a atenção de todos vocês e quero dizer o seguinte: vamos abraçar junto essa causa, somos todos nós responsáveis pela natureza, e eu sou um cara apaixonado pela natureza. Aqui nessa chacrinha onde eu moro, é uma chacrinha que pertence ainda aos herdeiros, eu tenho um pedacinho, eu planto mais ou menos uns 2.000 metros quadrados, porque tem uma área de APPs que o rio usa a nossa chacrinha, mas eu produzo aqui aquelas pequenas coisas que vão direto para a mesa: milho, mandioca, planto melão, planto banana, planto várias hortaliças, e tem um pomarzinho, e tudo produzido sem agrotóxico. E é isso que eu espero que seja em escala mundial. Eu peço a todos os senhores e senhoras, todos os meus amigos, que curtirem esse vídeo, que me deem o apoio passando aos seus grupos de WhatsApp, apertando o sininho, deixando o seu joinha aí. E eu espero não ter ofendido ninguém, não ter falado aquilo que não é fato, que não é realidade. Eu vivenciei todas essas situações. Aqui nós temos, portanto, ainda o Rio Jacuí, que tem várias hidrelétricas, que ele produz energia, e nós temos vários agricultores que retiram a água para irrigação na lavoura. Então ele ainda continua servindo. O rio e a natureza é fonte de vida. A natureza não precisa de nós, é nós que precisamos da natureza. E se nós não cuidar dela, nós estamos nos autodestruindo. Eu deixo esse recado a todos os senhores e, no mais, muito obrigado. Agradeço de coração a atenção de vocês. Eu vou tentar, nos próximos vídeos, falar ainda sobre outros assuntos, mas hoje eu estou encerrando esse documentário sobre o Rio Jacuí. Eu acho que eu já relatei o principal que eu queria contar. E esse rio aqui está na minha frente, é um rio que está aí com uma cor agora barrenta, é um rio que tem bastante poluição, mas ele ainda resiste, ele pede socorro, e está em nós a socorrer esse rio. No mais, eu me despeço de vocês, desejando um abraço, desejando que a paz de Deus, que a saúde, a prosperidade seja uma constante na vida de todos vocês, jovens, crianças, senhores, senhoras, vovôs, vovós. Um abração do Velho do Rio e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aqui nós estamos na prainha do Bislene, onde vinham as famílias aí da cidade tomar banho aqui nesse local. Está bastante alterado. Já não se toma mais banho aqui, nesse lugar. Aqui nós estamos na cachoeira grande do Rio Jacuí, onde as pessoas da cidade entravam lá no meio assim para pescar. Dá uns 20 minutos de caminhada até aqui, do centro da cidade de Espumoso. Pega o mato lá do outro lado, assim, lá do outro lado do rio.